Bom dia, Tancredo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Litoral. Prazer falar com vocês mais uma vez. Então, a cada declaração, a cada entrevista do ex-governador de Minas, Romeu Zema, que é o pré-candidato a presidente da República pelo Novo, fica mais desconfortável a relação entre o Novo e o PL em Santa Catarina. Não que eu esteja dizendo que vai haver uma ruptura, mas é um desconforto mesmo, porque Romeu Zema, a cada entrevista, aumenta o tom em relação às críticas que tem feito ao também candidato a presidente, pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro do PL. Começou lá com a história do Daniel Vorcaro, com o vazamento daquele áudio em que Flávio Bolsonaro cobra parcelas de um financiamento que Vorcaro teria feito ao filme Dark Horse, o filme sobre a vida de Jair Bolsonaro. Naquele mesmo dia, poucos momentos depois do vazamento, o Romeu Zema disse que aquilo era imperdoável. Depois ele disse que não mudava de opinião. E agora o que ele disse ontem foi que, diante das pesquisas em que Flávio Bolsonaro perdeu alguns pontos em relação ao presidente Lula, do PT, que estava empatado tecnicamente com viés de alta e passou e teve uma ligeira queda, e Lula conseguiu colocar uma vantagem de 7, 9 pontos, dependendo da pesquisa, nas simulações de segundo turno. Romeu Zema disse que o eleitor de Flávio Bolsonaro pode estar elegendo Lula e se apresentando como uma alternativa, e também em entrevista dizendo que não existe a menor chance de ser vice de Flávio Bolsonaro, como quem diz que não confia mais em Flávio Bolsonaro como opção, embora diga que em caso de segundo turno contra Lula, ele estará com Flávio Bolsonaro. Isso em Santa Catarina tem um reflexo grande, porque o Adriano Silva, do Novo, ex-prefeito de Joinville, renunciou em abril para ser vice do governador Jorginho Melo, do PL. O Adriano tem evitado essa polêmica. Quando o Zema esteve aqui, o Adriano ele disse, ele teve uma conversa reservada com o Zema, não esteve em todos os eventos, não mudou a agenda para estar em todos os eventos com o Zema, e teve uma conversa reservada com ele em que ele disse que aquilo estava afetando a aliança em Santa Catarina, criando desconfortos, criando críticas de lideranças do PL. O Zema disse, eu sou candidato a presidente, o Flávio Bolsonaro é meu concorrente. Então ficou mais ou menos por isso. Mas tem outras lideranças do PL que, em Santa Catarina, que ficam no morde-a-sopra também. Gilson Marques, recentemente, o deputado federal do Novo, disse que vai votar na Carol Detone, do PL, e no Espiridion Amin, do Progressistas, para o Senado, chamando Carlos Bolsonaro de candidato do Rio de Janeiro. Em Blumenau, o Odair Tramontim, que disputou a última eleição para prefeito contra o PL e foi derrotado por Egídio Ferrari, ele tem mantido a postura de oposição com críticas, inclusive as recentes investigações que envolvem a gestão anterior de Mário Hildebrand, também do PL. E o Odair Tramontim manteve o clima de disputa entre PL e Novo lá em Blumenau. Isso isso está sendo percebido, né? E uma coisa que me chamou muita atenção, depois da última declaração de Romeu Zema, o Carlos Bolsonaro, candidato a senador aqui por Santa Catarina, disse nas redes sociais, comparou a manifestação de Romeu Zema à facada que Bolsonaro levou. Isso é mais uma facada. Bom, é um clima difícil, é um clima que vai ter que ser costurado, vai ter que ser resolvido internamente, mas o que a gente percebe é um desconforto muito grande por parte de Adriano Silva em relação às manifestações de Zema e esse clima ruim entre o PL e o Novo em nível nacional. Não é só aqui em Santa Catarina, mas o Adriano, que mudou todo o seu rumo político, renunciou à prefeitura de Joinville e que não tem condições de trocar de partido para continuar na aliança, vai ter que saber administrar para levar isso até o final. Segundo o governador Jorginho Melo, os interlocutores, está tudo o que acontece em nível nacional, o que os caciques nacionais fazem não afeta Santa Catarina. Vamos ver até quando. E enquanto isso, hoje, terça-feira, aqui em Santa Catarina, a Assembleia Legislativa se muda para Araranguá. É mais uma edição da Assembleia Itinerante. Já nesse mandato de Júlio Garcia, de 2 anos, já esteve, da presidência da Assembleia, já esteve em outras 4 cidades. É um projeto que iniciou quando Mauro de Nadal era presidente da Assembleia Legislativa, levou a Assembleia também para 5 regiões. Júlio Garcia vai completando o ciclo no extremo sul. É uma oportunidade de todas as regiões do estado acompanharem o funcionamento pleno da Assembleia Legislativa, com as principais comissões, com o plenário, mas com a parte da fala concedida
as lideranças locais, empresariais e entidades representativas para que toda a Assembleia entenda os dramas de todas as regiões de Santa Catarina. É um projeto bastante interessante para acompanhar o que vai ser definido lá na região. E é isso, até a próxima.